Bom, vamos lá. Agora aqui a ficha 2. A ficha 2, ela é praticamente a mesma ficha 1, só que para medir as resistências com ohmímetro digital. E ela, na verdade, não mudou nada. A única coisa que muda aqui é que a gente vai fazer com o multiteste digital. Tá? Ó. Aí observem que aqui não tem ajuste de zero. O multímetro digital não tem ajuste de zero. Então, não há aqui no procedimento aquela questão de ficar verificando ajuste de zero. Então, aqui não mudou nada, mudou só alguns detalhes para se adaptar. Aqui vocês vão adorar, porque para o formando é a melhor coisa que tem. Eu acho que é a atividade que ela se torna muito mais fácil. Continuas a fazer a mesma coisa. Anota o valor da tolerância, anota o valor da resistência, coloca na terceira e na quarta coluna, calcula o valor máximo e mínimo da tolerância, coloca aí a posição da chave, uma vez que aqui a gente sabe o valor no multímetro digital, é a posição da chave, ela já indica o valor máximo. Então, já escolhemos uma posição da chave, e a sexta vamos colocar o valor, e a última coluna, saber se ela está boa ou não. É muito mais simples, porque não tem que ler escala, não tem que fazer o ajuste de zero. Então, quais são os procedimentos aqui? Primeiro, faz a leitura do componente, como a gente já estava fazendo. Faz o cálculo da tolerância máxima e mínima, anota na tabela, e escolhe a posição da chave. A posição da chave sempre tem que ser um valor maior do que o valor que está marcado no corpo do componente. Nesse caso, não precisa se preocupar com a polaridade, resistência não tem polaridade, coloca as pontas de prova e o valor vai aparecer no ecrã. Olha que maravilha, que coisa mais fácil, né? E pronto, aí depois verifica, coloca o valor lá e verifica a situação do componente, como é que ele está. Tá? Caso queira fazer outra medição, retorna lá o passo 1 e faz novamente a medição dele. Bom, agora vamos fazer aqui de uma maneira prática. Ó, aqui eu peguei uma resistência azul, cinzento e preto. Preto na terceira, não coloca nada, 68 ohms. 68 ohms, posição da chave 200. Então, no 200, ele é maior do que 68. Pego o aparelho, coloco na posição 200 e meço. Olha lá. Olha que maravilha, hein? Não precisou fazer ajuste de zero, não tem erro de paralaxe, não tem nada. Aqui está o símbolo em ohms, 68,4 ohms. É o que eu falei com vocês. O multímetro analógico, a gente não consegue ver esse 0,4 aqui, não dá. Aqui já nos permite uma precisão maior. Tá vendo aqui, né? Posição 200, 68,4 ohms. Então, o valor já é dado, está dentro da tolerância, está ótimo. A resistência está boa. Tá? Outro exemplo, laranja, azul e vermelho, 3.600 ohms. Laranja 3, azul 6, vermelho 2 zeros, 3.600 ohms. Posição da chave, eu coloco uma chave acima de 3.600, que é uma posição o quê? De 20K. Ó, aqui eu estou pegando, porque aqui eu não posso usar a de 2.000, porque a de 2.000 ele é 3.600, então eu coloco aqui. Eu vou medindo com vários multitestes para que o formando perceba a diferença entre eles, tá? Eu aproveitei aqui alguns modelos para que vão se acostumando a localizar a posição, a ver outros modelos, né? Então aqui eu coloquei na de 20K, olha lá, 3,58. Ele aqui não diz a unidade, mas a gente, como está aqui em 20K, já sabe que é 3,58K. Então, tá ótimo, né? Aqui eu fiz com esse outro, ó, aqui também na posição de 20K, só que aqui ele me mostra em quiloohm, tá? Esse aqui marca o quilômetro. Então, esse deu 3,58, esse aqui deu 3,61. Veja que há uma certa diferença, tá, gente? De um aparelho para outro e tal, mas são diferenças muito pequenas. A gente não tem problema, essa precisão aí não vai afetar em nada, tá? Então, segundo o medidor, primeiro está dentro do valor, essa resistência também está boa.
Vamos a mais um exemplo. Aqui um pouco maior, 22K, vermelho, vermelho e laranja. Vermelho é 2, vermelho é 2 de novo, 22. Laranja são 3 zeros, então vai ser K. Posição da chave, 200K. Porque é 22K, então a gente tem que trabalhar com uma posição maior, que aqui não vai dar mais do de 20K. Ó, nesse aparelho, 21,33, valor medido, da posição 200K. Esse aqui deu 21,5. 21,3. A diferença bem pequenininha de um para o outro. E isso também, gente, esse aparelho, uma observação interessante, tá? Esse aparelho aqui é uma marca muito boa, Minipa. Esse aparelho aqui, esse multiteste, é um multiteste de boa qualidade, tá? Esse aqui é aquele multitestezinho que a gente compra no China baratinho. Para vocês verem que ele não, em qualidade de medição, de aferição, ele é muito bom. Ele pode não ter uma qualidade estrutural, ele pode cair, pode se danificar e tal, mas na medição ele é bastante confiável. Ele não é um medidor muito ruim não na hora de medir. Então, aí feito as leituras, está próximo do valor, também está considerando boa. Tá? Bom, aqui nós temos um com 5 faixas, castanho, preto, preto, amarelo e castanho. Então, castanho, preto e preto. Então, castanho é 1, preto e preto é 0, 0, 0, 100. Amarelo são 4 zeros. Então, 100 com 4 zeros, 1 mega. Castanho aqui é 1% de tolerância. Então, o valor de 1 mega, temos que botar ou na posição 2 mega, ou em alguns vem escrito 2000K, que é 2 mega também. Ó. Olha lá, esse aqui deu 0,995 mega. Está bem próximo, né, gente? Está bem próximo. É 1 mega, né? Então, o valor dele está bem próximo. Está dando 995 mil. Então, está dentro dos valores considerados aí bons, né? Olha esse aqui, deu 999. Quase 1 mega. Você vê que a tolerância aqui, de um para o outro, teve uma pequena diferença. Tá? Mas como a tolerância é de 1%, ele está bem bom. Aqui está na posição máxima. Esse pequenininho aqui é interessante, porque esse aqui ele tem um auto-ranger, ou seja, ele mesmo vai escolher a posição aqui. Basta que a gente coloque nessa posição e ele já me dá a leitura em megômetro. Ele já deu uma leitura um pouquinho mais alta, mas também a resistência está boa do mesmo jeito, dá 1 mega, né? Que esse 3 aqui não é praticamente quase nada. E ele já mostra aqui em megômetros, ó, aqui em cima, megômetros. Então, já verificamos aí mais um terceiro medidor. Então, também está... Quais são os defeitos da resistência? Tá? Vamos agora analisar o que pode acontecer com a resistência. Bom, um problema que acontece muito frequente é ela esquentar, porque a resistência dá algum problema, ela esquenta e queima. Então, a gente perde o valor dela. A gente não sabe qual seria. Se ela se queimar mesmo, perder toda a cor, a gente não tem o valor. Tá? Aí, o interessante é ter o esquema do aparelho, para a gente poder detectar o valor dela para substituir. É um caso meio chato, né? Porque ela queima, perde o valor, a gente teria que ter aí um esquema do aparelho para descobrir qual o valor da resistência. Porque não adianta medir, você já sabe que ela está queimada mesmo, ela não vai apresentar o valor, mas ela não consegue ver a cor, porque ela queimou a cor também. Tá? Bom, e o que pode acontecer com ela? Ela pode estar aberta, ou seja, aberta, uma resistência não marca nada. Ela está aberta, ela é um isolante, ela virou um isolante, não marca nada. De um ponto ao outro não tem nada, ela não é mais uma resistência, ela se tornou um isolante. Tá? Então, isso é um defeito que pode apresentar. Ou ela pode estar alterada para mais, ou seja, ela é de 100K e dá o valor de 500K. Ela está muito alterada para mais. Então, ela não está aberta, mas ela está com um valor muito acima do valor que está marcado no corpo.
bem acima da tolerância. Não é esses valorzinhos que a gente viu aí, pouquinha coisa não, ela altera para mais mesmo. Ela dobra de valor, triplica de valor. Bom, na hora de substituir, nós temos que ver, além do valor que está marcado no corpo ali, temos que colocar um valor igual, nós temos que ver o quanto ela aguenta de corrente elétrica, que é dado como dissipação de potência. Tá? Essa dissipação de potência, ela vai indicar o quanto ela aguenta de corrente. Então, na hora que formos substituir uma resistência por outra, vamos ver a potência. Tem de 1/3 de watt, tem de 1/4, tem de 1 watt, 2, de 5, e assim vai. Então, a gente tem que colocar sempre uma potência igual, ou um pouco maior. Não tem problema. Se não tiveres o mesmo valor lá na hora, podes colocar uma resistência maior. Maior de tamanho, não de valor. O valor é o mesmo, porém o tamanho pode ser um pouquinho maior se couber no circuito. Porque a dissipação, ela não afeta o valor ôhmico da resistência. Ela só vai dizer que a corrente que ela aguenta é maior. Não é aconselhável, mas se não tiver uma emergência, pode substituir por uma de potência maior do que aquela potência que vem marcado ali.